Fala galera, antes de iniciar esse vídeo eu quero te convidar a fazer 3 coisas importantes para o nosso canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixa o like. Então vamos para o vídeo. Aqui é muito difícil e a gente não viu a dificuldade nenhuma, colocamos a bola no chão, conseguimos jogar. Mais uma vez a gente está na final, então a equipe está toda de parabéns. Pregunta ESPN, ¿qué esperar de la final entre dos rivales brasileños? Cara, vai ser uma grande final, dois times brasileiros, chegaram as duas melhores equipes e então vai ser uma grande final para todo mundo. Pregunta de Facebook, ¿le van a permitir a Gabigol que vuelva a tocar la copa? O Gabi é um cara muito predestinado, né? A gente sabe que é um grande jogador e tem faro de gol em finais, né? Então a gente espera poder contar com todos, né? E para fazer uma grande final. Felicitaciones. De ida e volta, né? Então a gente vai pensar bem aí durante. A gente tem 2 meses para analisar, para ver se vai estar todo mundo em boas condições. Esperamos que sim, para que o espetáculo prevaleça. Mas 2 meses do futebol são muita coisa. Então a gente tem que ter isso em mente também, qualquer projeção que a gente fizer para esse já tão aguardado 27 de novembro, Paulo. Não dá para puxar para sábado agora? Pois é. Eu acho que projeção vai ser até difícil fazer nesse momento, né, Paulo? A gente pode falar de alguns aspectos relacionados à final, evidentemente, mas projeção do jogo, eu acho que há 2 meses de distância é muita coisa. Entre outras coisas, né, Vitor Birner, teremos 2 datas FIFA. 2 datas FIFA antes da final da Libertadores, dia 27 de novembro. Boa noite, Birner, bem-vindo. Boa noite, Paulo, a você, ao Jean, ao Pedro, ao Léo, aos fãs do esporte. Dá uma preguiça quando você me fala em data FIFA. Você vai ter uma final de Libertadores e você tem no meio pedras no caminho dessas equipes. São pedras no caminho dessas equipes. Porque nenhum flamenguista, nenhum palmeirense, e acho que até os torcedores das outras equipes vão ter mais interesse nos jogos da seleção brasileira do que numa decisão histórica de Libertadores. E essa decisão vai ser um tira-teima, porque o Flamengo, sem dúvida nenhuma, ele no retrospecto sobra contra o Palmeiras. Então a gente sabe qual é a melhor equipe, mas isso impede de projetar qualquer tipo de favoritismo. É um jogo só, é uma situação atípica, como disse o Jean, os últimos campeões da Libertadores, os últimos campeões brasileiros, contando ali que o Palmeiras foi campeão antes do bicampeonato do Flamengo. E um jogo de Libertadores entre eles, uma partida só, torna todos esses feitos, que já são gigantes, ele sobrepõe esses feitos. Ele é o que vai ficar mais marcado dessa rivalidade. É uma assinatura na história, que não é um capítulo, é um livro na história, né? Porque quando você conta a história do confronto, você faz capítulos. O Campeonato Brasileiro, né? Aí um ganhou a Libertadores contra o time X, o outro ganhou a Libertadores contra o River de virada, épica. River até então o maior time do continente. E aí de repente eles se enfrentam. Né? Não é a mesma coisa, porque não é uma rivalidade fomentada há tanto tempo da mesma intensidade. Mas se a gente teve um Boca e River com uma super final por conta da rivalidade entre essas equipes, há algum tempo, há alguns anos já, a maior rivalidade brasileira, e que não é nascida dentro das rivalidades estaduais, é disparadamente Palmeiras e Flamengo. E eles agora vão se enfrentar numa final de Libertadores. A gente fica ansioso até lá. Como disse o Jean, não dá para fazer nenhuma espécie de prospecção do jogo, porque tem bastante tempo, o Léo citou isso também. E para fechar, eu lamento que haja datas FIFA no meio desse caminho, o que pode até prejudicar um dos clubes. Ô Paulo, só para dar números para isso que o Birner estava falando, se a gente pegar os 3 últimos anos de competições, evidentemente excluindo 2021 porque as competições não terminaram,
e acho até que esse predomínio dos dois tende a acabar com a chegada do Atlético, na minha opinião, bem favorito para o título brasileiro nesse momento. Mas se a gente pegar os 3 últimos anos, a gente está falando de 9 grandes títulos disputados, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. 3 edições de cada um. Desses 9, Flamengo e Palmeiras venceram 6. Então, é um negócio impressionante, realmente. Acho que é um número, né? É uma demonstração do predomínio que esses dois times vêm tendo. E estamos incluindo, inclusive, no caso da Libertadores, concorrentes de fora, né? Porque nós estamos falando de 3 títulos brasileiros, de Flamengo e Palmeiras, 2 do Flamengo, 1 do Palmeiras, um título de Libertadores de cada um e um título de Copa do Brasil do Palmeiras. Então, realmente é um negócio impressionante e esse jogo, acho que num momento em que o Atlético, né, vai certamente entrar para disputar todas essas competições, esse jogo, né, essa rivalidade culmina como uma final de Libertadores. Ó, deixa eu ir a Guayaquil, tá? Porque o Pedro Henrique Torre, o nosso repórter, ele está por lá e vai trazer um pouco mais do clima antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, depois da espetacular classificação rubro-negra, 4-0 para cima do Barcelona, somando ida e volta. Vamos então ao vivo ao Equador. Pedro Henrique Torre, contigo, bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, todos os amigos aí do Linha no Brasil. Realmente uma classificação espetacular do Flamengo aqui no Equador. Um Flamengo que a gente pode dizer que saiu reverenciado pela torcida do Barcelona. Claro que teve uma pressão durante a partida, principalmente ali no início, os 15, 20 minutos iniciais, até o gol do Bruno Henrique. Muita pressão, de fato, o que eles fizeram aqui. Tentaram naquele clima de si se puede, tentando virar a partida a todo momento. Aí depois do gol do Bruno Henrique, deu uma esfriada, alternou bastante o tempo todo, cerca de 13 mil pessoas, mais ou menos, pelo menos o que foi informado pelos colegas aqui, não foi divulgado o público, mas mais ou menos 13 mil pessoas era a expectativa. O Bruno Henrique, ele saiu de campo aqui no finalzinho da partida, lá depois foi muito reverenciado. Eu até estava posicionado aqui, virando, observando outra coisa. Tive que virar para ver se não era um jogador do Barcelona de Guayaquil, de fato, que estava sendo aplaudido pelos torcedores, mas não, era o Bruno Henrique, muito aplaudido pelos torcedores do Barcelona, pela performance que ele teve aqui, realmente impressionante. O Flamengo saiu com status de popstar. Os outros jogadores aplaudidos também. O Flamengo garante a sua terceira final de Libertadores na história, realmente um desempenho impressionante sob a batuta do técnico Renato Gaúcho, conseguiu vitórias em todas as partidas na fase de mata-mata. Renato também chega à sua terceira final como treinador, 2008 com o Fluminense, 2017 com o Grêmio e agora chega com o Flamengo. O Flamengo agora está mais uma vez em uma final de Copa Libertadores. Paulo. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos de notificação para que você receba mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo.